Vamos então estudar mais um pouquinho da palavra de Deus. Que é bom que o dia vai acabando e a igreja vai ficando mais cheia, né? Amanhã, a essa hora, eu espero que, aliás, um pouquinho mais tarde, 6 horas, teremos o culto da noite, teremos batismo. Eu espero ver essa igreja cheia também amanhã, tá bom? Não faltem, por favor. Vamos para o nosso último tema, que está aí. Por favor, coloquem na tela para mim, mandei no grupo do material do culto aí, por gentileza. Vamos lá? Ok. Muito bem. Para a gente começando então sem o PowerPoint ali, para a gente ganhando tempo, nós vamos falar agora sobre o Espírito Santo no tempo do fim, que é um assunto muito amplo, mas eu quero falar de maneira bem específica sobre a chuva serôdia, né? A chuva serôdia. Para que esse assunto fique mais fácil para a nossa compreensão, a gente precisa sempre olhar na Bíblia aquilo que é sombra, aquilo que é realidade, aquilo que é tipo e aquilo que é antítipo. Então, o primeiro advento de Jesus foi o maior evento profético do Antigo Testamento cumprido. Quando os profetas do Antigo Testamento olhavam para diante, eles estavam sempre falando sobre Jesus e apontando para o maior de todos os eventos. Qual era o maior de todos os eventos? A vinda do Messias. Então aquilo enchia o coração do povo com a felicidade, com a expectativa desse momento, né? Agora, quando Jesus veio, houve uma preparação através do reavivamento e reforma realizados por João Batista. O que João Batista fez? João Batista foi um fenômeno. Então, quando João Batista apareceu, primeiro, ele foi profetizado. O nascimento de João Batista já foi um milagre. Vocês lembram que Zacarias estava no templo, no santuário, e aí o anjo do Senhor apareceu, Gabriel apareceu para Zacarias e falou assim: esse menino será grande diante do Senhor, e ele vai no ministério dele, no poder e força de Elias. Então, o que João Batista fez foi extraordinário. E ele foi educado e viveu fora da cidade, e ele tinha assim aquele aspecto de um eremita, né, de um ermitão, vestido com roupa de camelo, né, com pelo de camelo. Então ele foi diferente. E detalhe, a pregação de João Batista foi extremamente poderosa, muito poderosa. Causou uma comoção muito grande no país inteiro. Então houve uma preparação através do reavivamento e reforma realizados por João Batista. E em seguida a igreja foi abençoada pelo Espírito Santo e o mundo foi impactado pela pregação do Evangelho. Esse foi o primeiro advento. Ou seja, depois da morte de Jesus, aconteceu algo inusitado. 9 horas da manhã, Pedro pegou o microfone lá do templo e ele começou a pregar, uma multidão diante dele lá. Quem era Pedro? Um simples pescador semi-analfabeto que não tinha relevância nenhuma. E algumas pessoas olharam Pedro pregando e disseram assim: 9 horas da manhã o indivíduo já está bêbado. Né? Os discípulos ali foram acusados de embriaguez. Aí Pedro se levantou poderosamente e falou assim: esses homens não estão bêbados. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel. Ou seja, ele foi para a Bíblia e chamou a atenção do povo para a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês querem pregar de forma poderosa? Preguem a Bíblia. Prega a Bíblia. Na quinta-feira, eu acho que foi quinta-feira, me convidaram para dar uma entrevista lá na rádio sobre o desfile da escola de samba lá do Rio de Janeiro, a Niterói, não sei do que lá. E aí eu fui lá e falei: para mim não interessa se você acredita, não interessa se você desacredita, se você é ateu, se você é à toa. Eu não vou falar o que você quer falar, eu vou falar o que eu creio. Acabou. Entendeu? E eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Entendeu? Então, fale com convicção da palavra do Senhor. Por quê?
Porque na palavra de Deus está o poder. Ok? Então, quando Pedro começou a pregar, que todos olharam aquela manifestação estupenda de poder, e o interessante é que tinha judeus de todos os lugares do mundo naquele momento, e Pedro falava e os discípulos traduziam, e cada um foi ouvindo na sua língua, e foram se agregando ali para perto daqueles discípulos. Um falava provavelmente latim, Pedro não sabia falar latim. Outro falava espanhol, que tinha muito judeu na Espanha. Outro falava a linguagem lá do Egito, linguagem lá de todos os lugares do mundo conhecido de então. Aí Pedro começou a falar, eles começaram a traduzir, e o povo foi ouvindo e disseram assim: como podem esses semi-analfabetos estarem falando em línguas tão diversas? Que eles nunca saíram de Jerusalém. Era o poder do Espírito Santo. Então foi impactante, e a partir dali o evangelho se espalhou no mundo todo. Agora a pergunta para a nossa reflexão: seria estranho esperar uma manifestação poderosa do Espírito Santo antes do segundo advento, o maior evento da história da humanidade? Seria estranho esperar uma demonstração poderosa do poder do Espírito Santo? Claro que não. Para isso nós precisamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, a missão do terceiro Elias. Para nós entendermos a missão do terceiro Elias, nós precisamos entender a tipologia de Elias. A tipologia do Elias. Então deixa eu tentar ajudá-los a entender esse aspecto teológico aqui. Irmãos, Elias e Moisés são considerados os maiores profetas da Bíblia, a ponto de serem chamados de a lei e os profetas, né? A representação da lei dos profetas. Agora, por que Elias e Moisés são diferenciados? Vocês já pararam para pensar nisso? É simples. Moisés foi o fundador, praticamente o legislador fundador de Israel. E Israel tinha uma missão, tinha um propósito, tinha um foco: ser uma nação de reis, sacerdotes para o mundo todo. Mas Elias, ele tem uma função muitíssimo interessante também. Qual é a função de Elias? Elias aparece na história quando a identidade de Israel estava correndo o risco de ser apagada. Entendeu? Veio uma missionária do inferno chamada Jezabel. E Jezabel, ela foi extraordinária no que ela fez, porque ela mandou matar profetas e sacerdotes. Os sacerdotes deveriam ser os ensinadores da lei, e os profetas deveriam ser os transmissores da palavra de Deus. Ela mandou matar os dois elementos que poderiam manter o povo de Israel caminhando perto do Senhor. E quando falta profecia, o povo se corrompe. Então Jezabel praticamente estava destruindo a identidade religiosa de Israel. A identidade religiosa de Israel era a mesma coisa da sua identidade nacional. Nessa hora, então, Deus levanta Elias. E Elias salvou Israel. Então o que acontece? Se Moisés é o fundador, Elias é o preservador de Israel. Se não fosse Elias, Israel teria provavelmente só sobrado naquela situação. Então Elias se levanta de forma poderosa. E o papel dele foi tão relevante que quando o Velho Testamento termina, o último livro do Velho Testamento é Malaquias, e no capítulo 4, os últimos versos de Malaquias dizem o quê? Naquele dia eu vos enviarei o profeta Elias. Elias já tinha morrido fazia muito tempo. Mas a profecia termina com a promessa do envio de Elias. Promessa do envio de Elias. Aí aparece João Batista 400 anos depois, e ele vai para o deserto vestido igual Elias. Pele de camelo, cinto de couro, e aí o povo começa a ver e diz assim: será que esse é o Messias? E detalhe, havia um grupo na igreja cristã que acreditava que João Batista era o Messias. Por quê? Porque havia uma tradição que dizia que viriam dois Messias, um da tribo de Levi e um da tribo de Judá. E João Batista era levita pelo lado do pai. Por isso que o evangelho de João começa, João Batista dizendo assim: eu não sou o Messias. E isso tem um propósito didático, que era ensinar a igreja de que João Batista não era o Messias. Quem era o Messias? Jesus. Por isso o evangelho diz assim: houve um homem enviado por Deus cujo nome era João.
Mas quando fala de Jesus, não diz que ele era um homem enviado por Deus. Diz que ele era o próprio Deus. Então há uma diferença. Entendem? Bom, mas de qualquer maneira, João Batista teve um papel relevante demais na história do cristianismo, na história de Israel. Por quê? Porque quando ele aparece lá, Jesus, naquele sermão que foi pregado aqui um dia desse pelo pastor Samuel, sobre geração insaciável, Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana? Um cortesão? Não. Vocês foram ver lá um profeta. E Jesus acrescenta: e eu vos digo, muito mais do que profeta. Por que muito mais do que profeta? Porque João Batista é o último do Antigo Testamento. E ele faz a transição entre promessa e realidade. Tudo que foi profetizado, João Batista agora vê na pessoa de Jesus. Então ele é o homem da transição. Por isso Jesus diz que ele foi o maior de todos os profetas. Porque o que ele presenciou foi algo extraordinário. Aí ele diz agora, o menor daqui do outro lado é maior do que João Batista. Por quê? Porque os privilégios da revelação foram muito maiores. Bom, aí Jesus termina a sua fala dizendo assim: e eu vos digo, se vocês querem saber, ele mesmo é quem? Elias. Ele mesmo é o Elias que devia vir. Então João Batista se torna o quê? O segundo Elias. Ele é o segundo Elias. Ele é o segundo Elias. Eu gosto muito dessa tipologia. Quem foi o substituto de Elias, gente? Quem foi? Quem é? Eliseu. Se você ler a Bíblia, Elias fez 13 milagres. Quando Elias subiu para o céu, o que foi que Eliseu pediu para ele? Porção dobrada. Deus deu? Deu. Sabe quantos milagres Eliseu fez? 26. Exatamente o dobro. A porção dobrada. E detalhe, Eliseu é um tipo de Jesus, mas Elias não é um tipo de Jesus. Entendeu? Por que não? Porque Elias é um tipo de João Batista. Ele é um tipo de João Batista, não de Jesus. Ok? Por isso tem o primeiro Elias, o Elias histórico, o Elias profético e o Elias escatológico, que é o terceiro Elias, que é o Elias final do tempo do fim. Por que nós podemos falar sobre o Elias escatológico? Simples. Se por primeiro advento de Jesus, João Batista desempenhou um papel profético como segundo Elias, será que para o segundo advento de Jesus não aconteceria um reavivamento, uma reforma, um chamado à verdade por alguém, por algum movimento profético? Claro, e esse é o terceiro Elias. É a nossa função ser o terceiro Elias. Qual foi a função de João Batista, irmãos? Preparar o caminho para o primeiro advento do Messias. Endireitar o caminho, converter o coração dos pais aos filhos. Essa foi a missão de João Batista. Agora, qual é a missão do terceiro Elias? Preparar o mundo para o segundo advento do Messias. Mas vamos ver nesse contexto o papel do Espírito Santo. Primeiro ponto, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Nesse contexto de preparação para o segundo advento do Senhor. Vamos lá, o Espírito Santo é a maior bênção que um filho de Deus ou a igreja pode receber. Em sua esteira vêm todas as demais bênçãos espirituais. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade e é o representante pessoal de Deus e de Cristo. É o poder que opera no coração para abrandá-lo e mostrar-lhe sua necessidade. Sem ele, não se converteria nenhuma só alma. Irmãos, o que seria o sacrifício de Jesus na cruz se não fosse o Espírito Santo? Vocês já pararam para pensar? Eu gosto de pensar no seguinte: houve milhares de cruzes levantadas ao redor de Jerusalém. Fora a de Jesus e daqueles ladrões que foram crucificados ao lado dele. Quantas pessoas você lembra o nome que foram crucificados ali? O que Jesus fez no ministério dele não seria nada
sem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que faz o quê? Lembrar. É uma das obras, lembrar das palavras de Jesus. Então, nós precisamos do Espírito Santo. A igreja não estaria viva se não fosse o poder do Espírito Santo. Ok? Agora, qual é o papel do Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo, né? Se não fosse o Espírito Santo, não haveria conversão de ninguém. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, produzindo arrependimento no coração. Essa semana eu estava ouvindo um sermão. Quando eu saio para fazer minha caminhada, eu normalmente ouço alguma pregação de algum pregador. E aí eu ouvi uma pregação de que um homem entrou na igreja um dia. Ele estava na frente da igreja e quando terminou o culto, ele chamou o pastor e disse assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. E aí o pastor então foi conversar com ele e ele disse assim, o que você veio fazer hoje aqui? Ele disse assim: na verdade, pastor, eu quero falar sobre a minha vinda à igreja hoje. Eu vim para roubar um carro aqui na frente da igreja, ok? E ele estava armado, estava com 38 na cintura. Mas enquanto eu estava lá fora escolhendo o carro que eu ia roubar, eu ouvi um hino que saiu aqui de dentro da igreja, e esse hino me fez entrar aqui. E agora eu sentei aqui no banco, e o hino e a pregação mudaram o meu coração. Eu quero ir para casa transformado. E aí quando ele chegou em casa, ele chorava e chorava, chorava, e a mulher dizia assim: o que aconteceu contigo? Você se machucou? Alguém te feriu? Ele disse: não, eu conheci Jesus, e eu nunca mais quero voltar a ser o que eu era antes. O indivíduo era um nó cego da vida, um assaltante, traficante, ladrão de carro, e foi lá na porta da igreja roubar um carro. E o Espírito de Deus falou com ele através de um hino. De um hino. E eu quero dizer uma coisa para vocês: eu fico muito preocupado quando o louvor está sendo cantado e ninguém canta. Porque não tem coisa mais poderosa para abrandar o nosso coração do que um louvor espiritual e que fala de fato ao nosso coração. Então, querido, se não fosse o Espírito Santo, não se converteria nenhuma única alma. Ok? Eu acho que eu preciso voltar e esse negócio aqui não está voltando não, viu? Pronto. Então, o Espírito convence. O Espírito dirige a mente no estudo da palavra de Deus, guiando-a em toda a verdade. O Espírito faz a gente recordar as passagens bíblicas já estudadas em momentos de necessidade ou de emergência. O que mais? O Espírito Santo, está dando algum BO aí, passa para mim, pronto. Intercede por nós perante o Pai quando nós oramos, interpretando e aperfeiçoando nossas súplicas. Ele intercede com gemidos inexprimíveis, porque às vezes a gente não sabe o que pede, né? E eu vou dizer uma coisa: a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, né? Outro dia eu ouvi uma pregação que o pregador contou uma história sobre oração, onde Raquel orou e disse assim: Senhor, dá-me filho, senão eu morro. E ela morreu tendo um filho, não é? Morreu tendo um filho. Ezequias orou para que Deus desse vida para ele. Quando Deus disse: olha, Ezequias, você vai morrer, organiza a tua casa para morrer. E ele pediu vida. E nessa vida que Deus deu para ele, por pedido e insistência dele na oração, nasceu o pior monstro da história de Israel, Manassés. Um rei que reinou 55 anos e foi o mais terrível, mais perverso de toda a história bíblica. Então, cuidado com o que você pede para Deus, cuidado com aquilo que você ora, ok? A quinta obra do Espírito é dar-nos o testemunho, a certeza interna de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. O Espírito trabalha com o nosso espírito dizendo que nós somos filhos de Deus, ou seja, Ele nos dá a certeza do amor. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque a coisa mais difícil que existe para um crente é acreditar no amor de Deus. É a coisa mais difícil. Normalmente nós estamos querendo fazer alguma coisa para apaziguar Deus, para agradar Deus ou para pagar a nossa salvação. A gente tem dificuldade para crer no amor verdadeiro, o amor sublime de Deus. Por fim, o Espírito Santo é quem habilita os filhos de Deus a proclamarem com êxito e com poder o Evangelho.
Gente, o evangelho é maravilhoso, ele é poderoso, e ele não depende de lábios eruditos para ele ser poderoso. O meu professor mais intelectual, que foi o professor Milton Torres, ele conta como ele foi convertido. Ele era um ateu, cego demais. E quando ele começou a receber o estudo bíblico, o instrutor dele era analfabeto e não sabia ler, e ele dizia assim: abra a Bíblia em tal lugar aí. Aí ele abria, agora leia para mim. Ele não sabia ler, mas ele sabia onde estavam os textos. E Milton foi lendo e lendo e lendo. Não é Nadson? Nadson conheceu Milton. E resultado, se converteu, se transformou num grande professor de teologia, de grego, um homem de uma capacidade extraordinária, convertido por alguém extremamente simples. Extremamente simples. Eu ainda lembro dos meus sermões quando eu era menino lá em Pindaré. Lá tinha o irmão Vicente, semi-analfabeto. De 10 palavras que o irmão Vicente falava, pelo menos 7 eram erradas. Não tinha nenhuma erudição, a ponto de quando ele ia pregar, ele dizia assim: vamos abrir nossa Bíblia no livro aos Provérbios. Para você ver o nível de simplicidade dele, porque ele não sabia que provérbios são provérbios e não é uma pessoa, né? Mas um detalhe, eu era adolescente. Quando o irmão Vicente pregava, o meu coração queimava no banco. A palavra de Deus não depende de lábios eruditos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder do Espírito Santo. Acabou. É o poder do Espírito e ponto final. Entenderam? Agora, queridos, as metáforas do Espírito, elas aparecem aí. Eu falei ainda há pouco, mas tinha muita gente que não estava. Tem muita gente que confunde o Espírito Santo por não entender o seu trabalho. A Bíblia não descreve como é Deus. A Bíblia não começa dizendo assim: olha, eu vou escrever aqui um artigo científico para provar que Deus existe. Não, não. A Bíblia já começa assim, dando uma voadora no peito de quem vai ler. No princípio criou Deus os céus e a terra e ponto final. Ou seja, já tem um Deus e ele é criador. Entenderam? A preocupação da Bíblia e a preocupação de Deus não é demonstrar cientificamente e nem embasar cientificamente a fé de ninguém. A Bíblia é escrita a partir da premissa de que Deus existe, ponto final, e acabou. Agora, a Bíblia não se preocupa em descrever o Espírito Santo e dizer assim: não, o Espírito Santo, vocês pensam que ele é uma energia, mas ele é uma pessoa. Não, isso aí é a gente que estuda e vai lá e tira conclusões. Mas a Bíblia simplesmente vai falando na pessoa e na obra do Espírito. E a obra do Espírito, ela é metafórica. O Espírito Santo, ele é apresentado de formas metafóricas. Por exemplo, vento é o sopro da vida. Não há vida sem o Espírito Santo. Fogo, luz, calor, purificação, óleo, unção, consagração, cura, combustível para o testemunho, né? O fogo. Água, vida, purificação, refrigério. A água refrigera, né? Daqui a pouco eu vou botar o meu pé na água, né? Botar o pé dentro da água, para aliviar os joelhos, né? Botar o pé na água. Então a água é uma bênção. Bom, agora, qual é a obra do Espírito Santo no tempo do fim? Vamos ver então aqui. Vamos estudar isso a partir da profecia de Joel. Diz a Bíblia, Joel 2, 28 a 31. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, o quê? O que, irmãos? Profetizarão, é o dom do Espírito. Vossos velhos e vossos jovens terão visões. Eu vou dar uma notinha de rodapé aqui. Vocês permitem? Sim ou não? Tá, vocês já comeram, então vamos para frente, né? Irmãos, quando o Espírito Santo está presente, tem profecia. Amém? Quando o Espírito Santo está presente, tem profecia. Agora, uma coisa importante. O que diz aí sobre os velhos? Vossos velhos sonharão. Os velhos sonharão. Pronto. Na primeira instância, a profecia está dizendo que os sonhos revelacionais, viriam para os velhos.
Mas eu quero fazer uma aplicação desse texto aqui para os velhos da igreja. Assim, os velhos, Áquisa, Cleia, né? James já é velho também, né? Vocês que já passaram aí dos 100 anos de idade, eu quero dizer uma coisa para vocês, que os velhos que têm o Espírito Santo, eles não param de sonhar. Sabe por quê? Porque quando há Espírito, há vida. Quando há Espírito, há vida. E eu quero dizer para vocês o seguinte, quando você para de sonhar, você morreu. E eu falo sobre os sonhos da vida. Os sonhos da vida. Entendem? Então, tem muitos jovens que estão vivendo como se já tivessem morrido. Eles nem sonham e nem têm visão. Entendeu? Então, eu quero dizer para os velhos dessa igreja, viu, Messias? Sonhe. Sonhe. E você, especialmente, Messias, sonhe em ir para o Maranhão comigo. Né? Sonhe. Vamos sonhar, né, James? Precisamos sonhar os sonhos que Deus tem para nós, né, Lu? Precisamos sonhar os sonhos de Deus. Segunda aplicação que eu quero fazer, os jovens terão o quê? Visões. A visão que o profeta está falando é sobre a visão revelatória, revelação de Deus. Ok? A revelação profética. Mas me permitam fazer uma aplicação. Jovens precisam ter a visão da visão. Entendeu? A visão da visão. Bom, agora você vai dizer assim, pastor, o senhor está falando um negócio muito doido aí. Não, é simples, eu me explico. Aqui está a revelação suprema de Deus. Agora, a minha pergunta que eu faço para os jovens da minha igreja é a seguinte: você tem tido a visão da visão? A visão da Bíblia? Você está direcionando sua vida de acordo com a visão que Deus tem para a tua vida? Tem gente que pensa assim, visão é você ter visão do futuro, visão de negócio, visão disso, visão daquilo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Qualquer sucesso com fracasso na vida espiritual é derrota. Todo sucesso que não seja sucesso espiritual é laço. Por isso os jovens da minha igreja precisam ter a visão da visão. Por isso, quando você for casar, pergunte para Deus, Senhor, qual é a tua visão para o meu casamento? Qual é o teu plano para o meu casamento? Senhor, qual é o teu plano para os negócios que eu estou fazendo? Senhor, qual é o teu plano para os empreendimentos que eu estou fazendo? Então, baseie sua vida na visão que já está aqui para você, dada por Deus. Amém? Pronto. Mas vamos voltar para o sentido hermenêutico e exegético do texto. Os jovens teriam visões proféticas. E diz assim, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Agora, a segunda parte da visão. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o que essa profecia fala, irmãos? Que haveria fenômenos espirituais e fenômenos astronômicos, eventos na terra, eventos eclesiológicos e eventos sociológicos e geográficos também. A profecia de Joel, ela tem um cumprimento inicial em Atos capítulo 2, quando Pedro começa a falar, e o pessoal começa a dizer assim, tão bêbados, aí Pedro diz assim, não, o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que disse. Aí Pedro começa a citar a profecia de Joel, só que ele não cita uma parte, que haveria fogo, colunas de fumaça, escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Ele não falou isso. Ele falou da primeira parte. E por que ele não falou? Porque a profecia de Joel tem dupla aplicação. Lá no Pentecoste e agora no tempo do fim. E esse cumprimento final está em Apocalipse 6:12. Apocalipse 6:12 começa dizendo assim: quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, a terra tremeu, as estrelas caíam do céu, a lua não deu sua, o sol escureceu, a lua não deu sua claridade, as estrelas caíram do firmamento, como os figos quando caem da figueira, quando agitada por vento forte. Irmãos,
1º de novembro de 1755, um grande terremoto. Lisboa. A cidade de 120 mil habitantes foi destruída pelo terremoto e pelo maremoto, pelo tsunami que foi causado por esse maremoto. Esse terremoto teve uma área de 8 milhões de quilômetros quadrados. Atingiu a Europa e atingiu até o norte da África. É esse terremoto que abre o sexto selo, né? O sexto selo. Logo em seguida, em 1780, o sol escurece no dia 19 de maio. E a lua também escurece naquela noite. E os historiadores dizem que o sol escureceu a tal ponto que os animais que saíram para pastar, não demorou, tiveram que voltar porque acharam que era noite. E na noite daquele dia, a lua ficou vermelha. Ficou vermelha igual aquele telão ali que está dizendo que eu só tenho 8 minutos. Não é? E aí, em 1833, no dia 13 de novembro de 1833, as estrelas caíram do firmamento e puderam ser vistas até aqui de Recife, e foi uma queda de estrelas grandiosa que aconteceu nos Estados Unidos, lá na divisa praticamente com o Canadá, lá em Niagara Falls, ok? As cataratas do Niágara, 1833. Ok. Nós estamos vendo os sinais astronômicos. E o Espírito Santo? Será que não viria também no tempo do fim? Agora veja o que diz a Bíblia quando fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado à metáfora da chuva, ok? Eu escrevi uns negócios aí que diz assim, ó, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, o quê? A chuva, fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Joel 2, 23, 24. Ele está falando sobre o Espírito Santo, só que ele está usando a metáfora da água. Para que serve a água, irmãos? Purificar, limpar, dar vida e dar o quê? Refrigério. Mas é a água também que faz dar vida, porque se você planta e não tiver água, não há crescimento. E aí ele está usando a metáfora da chuva para simbolizar a obra do Espírito Santo, tanto em aspectos temporãos quanto em termos serôdios. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Vamos explicar agora. O que é a chuva temporã? Sob a figura das chuvas temporã e serôdia, os profetas hebreus predisseram o que, irmãos? A dotação de graça espiritual em medida o quê? Extraordinária à igreja de Deus. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. No fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Gente, para isso ficar mais palatável e melhor entendido, a Bíblia sempre vai usar o calendário anual judaico para falar de realidades espirituais. Por exemplo, ele usa o calendário das festas do santuário, e essas festas eram baseadas nas colheitas. Só que para haver colheita precisava haver chuva temporã no primeiro semestre e chuva serôdia no segundo semestre, né? Agora detalhe, no primeiro semestre havia algumas festas, na primavera, e no segundo, no outono havia outras festas, que eram as festas que encerravam o ano do calendário. É como se Deus estivesse falando aí através do simbolismo de chuva temporã e chuva serôdia para duas coisas importantes no ano. E esse ano serve de tipo para a história que antecede a vinda de Jesus, o primeiro advento, o segundo advento. Assim como a Páscoa, pães asmos, primícias apontavam para o primeiro advento, o Pentecoste, derramamento do Espírito Santo, assim a chuva serôdia aponta para o segundo advento.
a proximidade do segundo advento, ok? Estou só tentando situá-los em termos temporais para essa história das chuvas ficarem mais entendíveis, ok? Bom, e a chuva serôdia? Oséias 6,3 diz assim: conheçamos, vamos ler juntos? Vamos, todo mundo lendo junto, todos que são bonitos que estão aqui dentro da igreja, lê comigo, vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Olha, que verso bonito, porque aí está dizendo que é o próprio Senhor que descerá em forma de chuva, ou seja, uma comparação direta, comparando aí Deus, o Espírito Santo, com a chuva serôdia. Muito bem, agora vamos lá. Qual é o propósito da chuva serôdia, ou do Espírito Santo, nessa metáfora de chuva serôdia? Nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Vocês sabem que aqui no Nordeste de vez em quando tem umas brincadeirinhas que a galera diz assim, que o menino está zoando e dizendo assim: minha avó já dizia, meu neto, tu vai ver coisa. Não tem? Veja, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, que não é exagero nenhum. Nós veremos coisa acontecer nesse mundo e não é pouca. E já começou. Cada dia que passa as portas vão se fechar mais, as dificuldades aumentarão mais e o bicho vai pegar para os fiéis de Deus. Agora, o que está sendo dito aí? O Espírito Santo é que vai te capacitar para você não retroceder. Porque se não tivesse o poder do Espírito Santo, ninguém permaneceria fiel. Porque a perseguição, a crueldade, o absurdo vai ser grande demais. É a chuva serôdia que os reaviva e os fortalece, os filhos de Deus, a fim de poderem passar pelo tempo de quê? De angústia. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecoste. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar o quê? Germinação da preciosa semente. A chuva serôdia será dada em seu final para amadurecimento da seara. Ou seja, a chuva serôdia, irmãos, é que vai segurar a igreja em fidelidade para que quando Cristo vier haja uma colheita gloriosa. Necessidade. Embora acariciemos as bênçãos da primeira chuva, não devemos, do outro lado, perder de vista o fato de que sem a chuva serôdia para encher a espiga e amadurecer o grão, a colheita não estará pronta para a ceifa e o trabalho do semeador terá sido em vão. Necessita-se da graça divina no começo, da graça divina em cada passo de avanço. Só a graça divina pode completar a obra. Não há lugar para nós descansarmos em descuidada atitude. Em outras palavras, foi o Espírito Santo que fez você aceitar Jesus. É o Espírito Santo que te faz permanecer em Jesus. E somente o Espírito Santo te sustentará para que em breve você seja glorificado. Amém? E essa é a obra da chuva serôdia no final. Condições para recebermos a chuva serôdia. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa nos pertence a nós da mesma maneira que aos primeiros discípulos. Mas, como todas as outras promessas, é dada sob condições. A não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos, nem a receberemos. Se não progredirmos, se não colocarmos na atitude em que
tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá a nossa porta. Irmãos, deixa eu falar aqui em termos práticos para a gente terminar. No retiro espiritual, nós ouvimos mensagens maravilhosas, maravilhosas. E eu estava ali refletindo, pensando que eu gosto de ficar sentado no banco para ouvir, que é melhor. É bem melhor ouvir. Eu estava ouvindo aqui o pastor Luan, e eu ouvindo os louvores, eu passaria o dia inteiro aí sentado só ouvindo, sem precisar vir aqui na frente e falar nada. Mas eu fico me perguntando o seguinte, cara, as pregações do pastor André Flores causaram um efeito tão grande na minha vida, porque quando eu estou sentado aí, e aliás, não é só quando eu estou sentado, quando eu estou aqui também, eu sou apenas um pecador resgatado pela graça de Jesus que quer ir para o céu. E aí eu fico pensando, poxa, o Espírito Santo manda mensagens direto, me falando, me corrigindo, me puxando a orelha, falando coisas que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Eu estou falando da minha experiência como cristão, como crente. E às vezes eu fico pensando, gente, o que nós fazemos com tantas mensagens que são dadas desse púlpito? O que nós fazemos? Mas eu fico muito bravo quando eu prego um sermão sobre dízimo e algum crente sai por aí dizendo que você está falando de dinheiro. A sua sorte é que eu não sou o Senhor da sua vida. É Jesus Cristo, e Ele é gracioso, Ele é amoroso, e Ele aguenta essas ignorâncias. Mas a pergunta é, vocês percebem? E aí eu estava ali meditando nessas palavras, nos sermões que nós ouvimos, e aí eu fico pensando assim, tem uma cambada de gente que vai para lá, vai para cá, numa irreverência, gente que parece que estava ali só para tirar proveito de algumas situações, e eu fico me perguntando, você acha que as oportunidades que nós temos de crescimento espiritual, elas estão sendo dadas à toa? Irmãos, não existe sermão jogado fora. Cada sermão que eu ouço ou cada sermão que eu prego é um recado que Deus está mandando. Cada sermão que nós ouvimos no retiro, para mim foi um recado de Deus. O quanto eu aprendi nesse retiro. Que coisa boa. E aí eu fico me perguntando, quantos anos faz que nós estamos vindo para cá? A sua vida espiritual está melhorando, está crescendo ou não? Ou você é do tipo que diz assim, eu sou crente, mas meu facão ainda não é? Não pise no meu calo, que aí você vai ver quem eu sou de fato. Nós precisamos crescer espiritualmente. E para eu receber o Espírito Santo, irmãos, eu preciso sentir a necessidade do Espírito e orar por ele. Preciso experimentar a chuva temporã, eu preciso estar disposto a ser usado e guiado pelo Espírito. Agora um ponto muito importante para a vida prática da igreja. Nós precisamos eliminar as dissensões. Precisamos eliminar as dissensões. Tem crente que ama uma confusão, né? Precisamos despojar-nos do quê? Do eu. Eita, que o nosso ego é uma tragédia, né? Um problema. Nosso eu balão, né? Nosso eu que gosta de aparecer, né? À medida que os membros do corpo de Cristo se aproximam do tempo do seu conflito final, o tempo de angústia de Jacó, crescem em Cristo e participarão em escala maior do que? Do seu espírito. À medida que a mensagem do terceiro anjo se converter em forte pregação, e à medida que um grande poder e glória coroar a terminação da obra, o povo de Deus participará desta glória. É a chuva serôdia, o que revive e fortalece os filhos de Deus, para que passem pelo tempo de angústia. Seus rostos brilharão com a glória da luz que o terceiro anjo faz brilhar. Amém? Não está aí, a mensagem acabou, mas eu quero dizer para vocês que uma das maiores demonstrações de poder da igreja de Deus nos últimos dias será o amor fraternal que será manifestado por essa igreja. Quais são os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito? Qual é o primeiro, irmãos? Amor. Amor.
Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu quero terminar com a música, que eu não sei qual vai ser, e nós vamos ficar em pé e nós vamos cantar esse hino, com força. Mas eu quero dizer uma coisa: quando é que nós seremos uma igreja amável, missionária e fiel? Quando cada um de nós buscar individualmente o poder do Espírito Santo. E eu quero dizer que se o Espírito Santo estiver no teu coração e no meu coração, irmãos, nós seremos em primeiro lugar amáveis. Amém? Quem deseja, diga amém. Nós seremos missionários, dê glória a Deus. E nós seremos fiéis. E quando eu falo sobre fidelidade, a palavra de Deus diz que vencerão os eleitos, os chamados eleitos e fiéis, que estarão com o Cordeiro até o fim da jornada. Quem quer estar junto com Jesus até o final da jornada para a vitória final em nome de Jesus, diga amém. Então fique em pé, rogue o poder do Espírito Santo, cante pelo Espírito Santo, ore em canção pelo poder do Espírito Santo, para que este dia não tenha sido em vão em nossa vida. Amém.